Olá, 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 olá! Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live. Contabilidade da vida. Muito legal, muito obrigado a você que já está aqui conosco, participando deste momento lindo. E hoje nós vamos, aliás, nós vamos aí durante algum tempo, nós vamos estar falando sobre este tema, contabilidade. Aliás, vou dar aula de contabilidade para vocês até 2038. Vou dar o conteúdo todinho de contabilidade geral aqui, todo, contabilidade geral, contabilidade gerencial, de custos, vou ficar agora falando. O pessoal não reclama que eu não falo de contabilidade? Então, agora eu vou falar de contabilidade todos os dias nas lives da manhã. Vou falar de contabilidade para você e mostrar como a contabilidade pode afetar a sua vida, né? Então, vou trabalhar esse tema aí todas as manhãs com você. Você vai organizar a sua contabilidade. Você vai organizar a sua vida. Gente, até a chefa entrou hoje logo cedo. Senhor da glória. Essa mulher estar aqui logo cedo pela manhã. Senhor, me ajuda. Mas vamos lá, galera. Nosso objetivo com essas lives da manhã, né, nós estamos trazendo aí esse tema, né, estamos aí falando sobre, a gente vai passar aí algumas temporadas falando sobre contabilidade e falando sobre contabilidade e a sua vida. Ou seja, eu vou te mostrar que estudar contabilidade é a coisa mais fácil do planeta Terra. E você pode aplicar esses conceitos na sua vida de uma forma espetacular. Obviamente, Gessilda, eu agora vou fazer contabilidade. Não, você vai contratar alguém, você vai ter alguém para te ajudar, você vai ter alguém para fazer isso para você. Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa organizar a sua vida. Por mais que você terceirize o serviço contábil, a gestão financeira, você precisa saber do que você está terceirizando. Porque o maior erro que as pessoas cometem é sair terceirizando tudo. Não ter a menor ideia do que elas deveriam receber. E pior, não saber o que elas fazem ou deveriam fazer com essa informação. Então, nosso objetivo aqui, durante essas semanas, é desmistificar a contabilidade, desmistificar esse conceito, desmistificar esse entendimento que você tem, que contabilidade é difícil, que é complexo, que não dá para você usar na sua vida, para você poder trazer isso para a sua realidade diária. Vamos lá, o que a gente já viu, né? Nós ontem começamos a falar sobre contabilidade. Então ontem nós trouxemos aí. Opa, caiu aqui, voltamos. Ontem nós trouxemos para você a questão dos princípios contábeis. Entidade, continuidade, valor original, competência e oportunidade. E o que nós falamos? Nós falamos que a vida precisa de princípios. Nós falamos que a sua vida é regida por princípios, do mesmo jeito que a contabilidade é regida por princípios. Ou seja, se você não entender os princípios que regem a sua vida, o seu bolso, o seu negócio, você não consegue avançar. Você não consegue crescer como pessoa, não consegue crescer como negócio. Então você precisa entender, bom dia Gil, você precisa entender quais são os princípios que regem a sua vida. Quais são os princípios que regem o seu negócio? Nós vimos ontem, entidade, separação de patrimônios, isso é princípio básico. Sem separar patrimônios, sem você entender a separação do que é seu e o que você tem ao seu dispor, e o que é do seu negócio, e o que você tem ao seu dispor,
né, ao dispor do negócio, você não avança. Você precisa entender que você existe para continuar existindo. Então, se você existe para continuar existindo, você precisa cuidar da sua vida de forma que garanta a longevidade dela. Do mesmo jeito, a sua empresa, se você quer que ela continue existindo, você precisa cuidar dela de forma que você garanta a longevidade dela. Qual é a forma de garantir a longevidade da sua empresa? Lucro. E a gente foi falando sobre essas questões, falamos sobre o valor original, que é um erro que as pessoas cometem. Ontem mesmo estava conversando com um cliente, ele estava falando, Gessilda, vou financiar. Eu falei, peraí, dá alto lá. Você vai financiar isso, que vai gerar esse impacto, né, de juros. Como é que está isso dentro do teu orçamento doméstico? E qual é a qualidade do bem que você está adquirindo para fazer esse financiamento? Isso realmente vai impactar, ao final, positivamente o teu patrimônio doméstico? Ou você está fazendo um financiamento, um endividamento para ter um elefante branco? É a pergunta que você tem que se fazer. Porque às vezes você está fazendo um endividamento para comprar um bem e você pode alugar esse bem. Aí a gente tem aquela fala, né, que todo mundo diz, ah, mas aluguel é dar dinheiro para o empresário. Meu amor, você está dando dinheiro para o empresário de qualquer forma. Entenda isso. Você vai dar o dinheiro para o empresário alugando, ou você vai dar o dinheiro para o empresário fazendo um financiamento onde ele lhe cobra juros. Dar o dinheiro para o empresário, você vai dar sempre. Ou alugando, ou fazendo endividamento. Você tem que ser inteligente para saber em qual das duas opções você dá menos dinheiro para o empresário. Por isso o princípio do registro pelo valor original ele é tão importante. Né? Então nós vimos isso. Vou passar direto aqui. Falamos sobre competência, né? A questão do olhar não apenas para o dinheiro, mas para a estrutura como um todo. Ter informações oportunas. Foram questões que nós trouxemos, né? Que mais que nós vimos? Nós também vimos questões sobre a qualidade fundamental, a qualidade da informação contábil. Nós falamos ali da qualidade fundamental, relevância, representação fidedigna, falamos das qualidades de melhoria, comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e compreensibilidade. Nós falamos dessas qualidades e nós concluímos, né, algumas coisas ontem. Né? Então, o que nós concluímos? Primeiro, nós concluímos que a vida é regida por princípios básicos. Isso é a primeira coisa que nós concluímos. A sua vida, a sua empresa, ela é regida por princípios básicos. Sem esses princípios básicos, você não consegue avançar. Segundo, nós concluímos que, sem saber aonde você está, não é possível traçar uma rota para onde você quer ir. Sem observar esses elementos, você não consegue avançar. É por isso que quando a gente fala de educação financeira, primeira coisa que você precisa é encarar os seus monstros, que é o que ninguém quer. Quando a gente fala de gestão financeira, a primeira coisa que você precisa é encarar os seus monstros, que é o que ninguém quer. O que é encarar esses monstros? Encarar esses monstros é saber quanto é que você tem, quanto que você espera ter, quanto é que você deve, na linha do tempo. Então, o que eu tenho hoje, o que eu espero ter hoje, amanhã, depois de amanhã, mas o que eu devo hoje, amanhã e depois de amanhã.
para eu saber se o que eu espero, se o que eu tenho e eu espero ter é suficiente para atender aquilo que eu paguei, estou pagando e espero pagar. Sem esse olhar, sem essa percepção, é impossível avançar. Sem entender de gestão financeira, sem olhar para os teus custos, não adianta você terceirizar a gestão. Gestor financeiro não faz mágica. Atenção, atenção. Não, gestor financeiro não faz mágica. Gestor financeiro tem como propósito, o papel do gestor financeiro é organizar. Mas às vezes você não quer olhar para os seus custos. Você não quer ter esse cuidado com os teus custos. Os custos do teu negócio. Aí você fica à mercê de diquinha, à mercê de coisinha aqui e acolá. Aí tem gente que fala, não pode fazer promoção. Aí o outro fala, não, tem que fazer promoção. Querido, promoção ou não promoção, você sabe quanto custa para você? E você sabe até onde você está disposto a ir para poder vender? Porque promoção não é uma coisa do tipo, vou baixar o preço. Você não está baixando o preço, você está só reduzindo sua margem. Promoção não é baixar preço. Promoção é saber até onde você está disposto a reduzir a sua margem de lucro. Isso é promoção. Quando você entende isso, a tua vida muda. Então são lógicas diferentes. O problema é que as pessoas não sabem até onde elas estão dispostas a ir, porque elas não têm a menor ideia do custo dos produtos dela e da margem que é saudável para ela. Quando ela não tem esta clareza dos custos e da margem que é saudável para ela não consegue avançar. Concluímos também que para ter um bolso saudável é preciso cuidar do espírito, da alma e do corpo. Ou cuidar da carteira é sempre um paliativo. Você quer cuidar do negócio, mas não quer olhar para você que é a dona, não quer olhar para você que é o dono, mas você quer ter um negócio. Ah, eu quero ter um negócio. Aí você acha que o seu problema é marketing, você publica igual louco, você patrocina, você acha que o seu problema é falta de gestão financeira, aí você contrata alguém, você contrata um sistema, seu problema é não ter RPs. Não, querido, essas coisas todas são importantes. Você acha que o seu problema é que você gasta muito, que você não tem planilha, você não tem orçamento. Bom dia, Rê. Você não tem planilha, você não tem orçamento. Bom dia, Lili. Você não tem planilha, você não tem orçamento, aí você acha que o seu problema é esse. Querido, planilha é o de menos. Querida, ter um app financeiro é o de menos. Ter alguém fazendo a gestão financeira da sua empresa é o de menos. Ter uma boa empresa fazendo o marketing da sua empresa é o de menos. Se você não estiver saudável no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Se você não estiver saudável nestes 3 elementos, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, se você não estiver saudável nestes 3 elementos, você não vai encontrar uma solução definitiva para o que você precisa.
que é a sua carteira, que é o seu bolso, que é a sua empresa. Você é o dono do seu negócio. Você é a dona do seu negócio. Você precisa estar bem. Você precisa ter equilíbrio espiritual, emocional e físico para gerir um negócio. Aí, por isso que tem gente que reclama tanto que tem algumas postagens religiosas no Falando de Contabilidade. Né? E eu não acho que é religiosa aquilo ali, porque eu não estou te evangelizando ali. Se você acha aquilo religioso, você precisa entender o que é religião. Porque eu só estou te dizendo quais são os princípios. Sem você ter equilíbrio espiritual, emocional e físico, você não avança. Você não avança. Isso é fundamental. E o que temos para hoje? Hoje nós vamos falar de patrimônio. Isso é o que nós vamos falar hoje. O que é, para que serve, como cuidar dele, né? Então estes são os elementos que nós vamos trazer hoje para dentro do nosso estudo, né? Primeiro você precisa entender o que é que o dicionário fala sobre patrimônio. O que o dicionário fala sobre isso? No dicionário ele fala lá sobre herança familiar. Ele fala sobre um conjunto de bens familiares. Então isso é o que o dicionário vai trazer quando você fala de patrimônio. Então aqui ele está falando, algo que você herdou, algo que você ganhou e um conjunto de bens da sua família. Coisas que você possui, coisas que você tem. O que a contabilidade fala sobre patrimônio? A contabilidade acrescenta conceitos. Patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações que possa, né, o conjunto, ser medido monetariamente. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações que possa ser medido monetariamente. Esse é o conceito de patrimônio. E aí, a gente tem aqui uma diferença, né? Porque o dicionário diz que patrimônio é bem, é herança. A contabilidade, ela diz que é bem, ela diz que é direito e ela diz que é obrigação. Aí a gente precisa entender o conceito dessas coisas. Porque bens, tá tudo bem. É aquilo que eu tenho, é aquilo que eu possuo, que possa ser medido monetariamente, que possa ser convertido em dinheiro. Então, por exemplo, se eu tenho esta caneta, olha como é que a gente tem que ter cuidado com o conceito de bem. Eu tenho essa caneta, eu consigo converter esta caneta usada em dinheiro? Eu consigo ir ali para a esquina e falar assim, estou vendendo esta caneta usada como se nova fora eu comprei essa caneta por 10 reais, acho. Por 10 reais eu consigo vender essa caneta usada como se nova fora por 10 reais? Não. Talvez alguém me dê no máximo 2 reais por pena de eu estar ali anunciando uma caneta usada por 10 reais. Talvez o máximo que vai acontecer é alguém me dar 2 reais por pena, mas eu não vou conseguir vender essa caneta usada. Aí eu tenho esse computador, né? Isso pode ser considerado um bem? Pode.
Se eu anunciar esse notebook aqui para vender, certamente eu vou conseguir um valor de revenda nele? Certamente eu vou conseguir um valor de revenda nele. Tem outros conceitos, tá? Por trás. Eu vou conseguir o mesmo valor que eu comprei? Comprei ele na época por R$3.000, que ele na verdade não é nem um notebook, ele é um Chromebook. Que eles que é só pra... E fica tudo na nuvem e é só pra usar, né? Na época eu comprei ele por R$3.000. Será que eu consigo vender ele por R$3.000? Provavelmente não. Porque já tem tempo que eu tenho o Chromebook, ele já foi usado. Mas será que eu consigo vender esse Chromebook por R$1.500? Certamente. Certamente. A pessoa pensa, pô, o Chromebook está em excelente estado, está funcionando muito bem, não está com problema, para pão duro, um Chromebook novo está 3.000. Esse Chromebook aqui, já usado, já tem alguns anos, eu consigo vender ele por 1.500. Então, note, estes bens que eu possuo não são quaisquer bens. São bens que possam ser medidos monetariamente e transformados em dinheiro, para o bem ou para o mal. Então, bem, né, é aquilo que eu tenho que eu possa transformar ele em dinheiro. É por isso que algumas pessoas falam o seguinte, né? Você vai ver lá no livro do Robert Kiyosaki, se não me falha a memória, acho que é Kiyosaki o sobrenome, Pai Rico, Pai Pobre, ele falando que imóvel financiado é passivo. O conceito está errado, tá? Porque imóvel é ativo, é um bem. Ele vai dizer que carro é passivo. O conceito está errado. Carro é ativo e é um bem. O que ele está colocando ali, esse mesmo, Kiyosaki, o que ele está colocando ali é uma outra ideia. É de qual é o custo do seu ativo. É outro conceito. O que ele está colocando ali é o conceito de qual é o custo do seu ativo. Quando ele diz que uma casa financiada é um passivo, ele está dizendo o seguinte, olha, para você ter um imóvel de R$300.000, você está pagando 900 mil. Isso não faz sentido. Ou você está dizendo que o seu desejo de ter um imóvel próprio custa 600 mil. É isso que está em jogo ali. O problema é que as pessoas replicam o conceito imbecilizadamente, né? De maneira boba, tosca. Né? Então, o que ele está dizendo? Ah, a casa é um passivo, o carro é passivo, não sei o que é passivo. Não é passivo, é ativo. A casa é um bem imóvel, né? Você não... um bem imóvel. Você não consegue pegar essa casa que eu tô aqui, pegar, levantar e botar em outro lugar. Um carro é um bem móvel. Um computador é um bem móvel. Um telefone é um bem móvel. A pergunta que está por trás é, quando ele fala isso no livro, e ele chama esses bens de passivos, é qual é o tamanho do custo do seu sonho. Se o seu sonho, você acha assim, que o seu sonho custa, quanto que custa a casa dos seus sonhos? Ah, a casa do meu sonho custa, a do meu custa pouco, custa 3 milhões. 3 milhões eu compro a casa dos meus sonhos. Quanto é que custa a casa dos seus sonhos? 3 milhões. Tem certeza?
Por que que eu estou perguntando se você tem certeza que a casa dos seus sonhos custa 3 milhões? O investimento que você vai fazer é só de 3? Se for só de 3, ela custa 3. Não, eu vou financiar 1,5 milhão. Eu já tenho 1,5 milhão. Vou financiar mais 1,5 milhão. Não, então a casa dos seus sonhos custa 6 milhões. No mínimo. Ela não custa 3. Ela custa no mínimo 6. Por quê? Porque esse 1,5 milhão que você vai financiar, o teu financiamento imobiliário, a gente está com Selic de 13%. Vai ser de, no mínimo, mais 2 vezes. Quer dizer, com Selic é 13, no mínimo mais 3 vezes. Então, a tua casa custa 7,5 milhões. Esse é o valor da tua casa. Não é 3 milhões. Você está pagando 4,5 milhões de juros. Por isso é um passivo. Se você for vender a casa, você vai vender a casa e ainda vai ficar faltando dinheiro. Quando você faz um financiamento e você quer passar a casa adiante, meu amor, você não vai se livrar dessas 3, 4 vezes a mais que você financiou, não. Bom dia, Annelise. Você não vai se livrar disso tão fácil. Então, se você fez um financiamento de 30 anos, a menos que você tenha tido um crescimento imobiliário astronômico, a menos que isso tenha acontecido e você tenha tido um crescimento imobiliário astronômico, você vai vender a casa e se bobear, você vai ficar sem 1 centavo. Então, entender quais são os bens. Você tem um carro. Olha só. O carro ainda é pior. Por quê? Você tem o carro desvaloriza. A gente está vivendo um momento de hipervalorização. Mas não esqueça, estamos com dólar alto, Selic alto, pandemia, efeito rebote pós-pandemia, né, que tudo subiu, então o mercado de usados se valorizou, etc e tal, não sei o quê, mas não se iluda. Por mais que o mercado de usados, né, deu uma valorizada nos últimos anos, né, você tá com a falsa sensação que o seu carro vale mais. A gente está com Selic aí de 13,25. Então, isso é uma falsa sensação. Porque em termos de poderio econômico, você tem menos, você não tem mais. Em termos de poderio econômico, você tem menos. Mas mas no carro isso não é pior, porque você imagina que você tem um carro, que você financiou este carro, e que esse carro ainda está perdendo valor. Até que ponto esse financiamento é razoável? Você tem que fazer conta. Eu financei um carro que eu estou pagando meio carro. Meio carro é razoável. Eu estou pagando meio carro a mais. Bem, se eu financiasse o carro de volta, se eu alugasse o carro, como é que ficaria? Se eu alugasse o carro, eu preciso de carro, se eu alugasse o carro, ficaria no 0 a 0. Bem, então é melhor, nesse caso, financiar. Eu preciso muito do carro, né? Nesse caso, é melhor financiar. Porque se eu fico no 0 a 0, pelo menos no final, eu tenho um valor residual. Não. O aluguel fica mais caro, então é melhor comprar. Não. Eu tenho Uber à disposição. Quanto é que eu vou gastar de Uber a vida inteira? O período inteiro. Faz conta. Para você saber quanto custa o seu comporto, né? Ele chama de liability, isso, dívida. Tudo que não te dá lucro de volta. E asset, tudo que te dá lucro, né? Que devolve dinheiro. Portanto, que a sua carga, eles são dívidas que eles não te devolvem. Na verdade, eu entendo isso e eu discordo dele. Eu entendo o conceito que ele traz. Eu discordo dele.
Você precisa... Porque, por exemplo, uma casa, se ela é comprada à vista, ela pode trazer dinheiro de volta. Ela pode valorizar. A questão toda é que as pessoas, elas compram sonhos sem entender a dimensão dos quais estes sonhos significam. E aí, Carol, eu não li o livro no original em inglês, então eu não sei se essa é a tradução mesmo, né? Porque a gente lê livro traduzido, às vezes a pessoa traduz o entendimento dela e aquele entendimento vira global. E aí eu não sei se o entendimento dele era esse mesmo, ou se o entendimento dele eu estou te chamando a atenção para o impacto destas coisas. Porque o custo de aquisição do custo de aquisição em relação ao custo de venda, de desfazer. Se desfazer daquilo. Né? Então, são conceitos sutilmente iguais, mas eles são diferentes. Eles são diferentes. Né? E aí o que está em jogo a pessoa precisa saber quanto é que custa o desejo dela para ela poder se decidir. Os direitos. O que eu tenho para receber hoje? O que eu tenho para receber amanhã? O que eu tenho para receber depois de amanhã? As obrigações. O que eu tenho para pagar hoje? O que eu tenho para pagar amanhã? O que eu tenho para pagar depois de amanhã? As pessoas, elas fazem, por exemplo, um financiamento no cartão. Que alguém diz para elas que ela vai ganhar dinheiro no cartão, que ela vai ganhar milha, que ela vai ganhar sei lá o que no cartão, ela vai ganhar cashback, ela vai ganhar isso, ela vai ganhar aquilo. E aí ela faz um investimento no cartão. Tranquilo. Você pode usar o cartão de crédito. Não há problema nenhum se você souber o que você está fazendo. Porque ele é uma obrigação e você vai ter que pagar. E um dia as parcelinhas se encontram. E um dia o passivo toma conta. Então você tem que pegar, entender que qual é o impacto daquilo dentro da tua estrutura. Sem você entender o impacto, né, daquelas questões dentro da tua estrutura, você não consegue avançar. O impacto das tuas dívidas dentro da sua estrutura, você não consegue avançar, você não consegue crescer. E aí a gente tem lá a formuleta básica, porque a gente tem um outro conceito que a gente esquece, que é o quê? O conceito de patrimônio líquido. Na verdade, o que é seu mesmo é o que você tem, mais o que você vai receber um dia, menos o que você tem para pagar hoje para pagar um dia. Isso é seu mesmo. Sem ter esse olhar, você não consegue entender o conceito de patrimônio líquido. Então, por exemplo, se você tem um endividamento, né, que é o que a maioria das pessoas tem, se você pensar hoje, as pessoas têm dívidas. Elas têm dívidas da casa própria, elas têm dívida do carro, elas têm dívida do cartão de crédito, elas têm dívida do empréstimo consignado. Tudo lá, letra O. Aí eu falo assim, lista as dívidas todas. Aí a pessoa não quer listar nem a pau. Quanto que você paga por mês? Quanto que você está devendo no final? Aí você pega lá os bens. O que você tem de bem? Desvalorizado ou não, tá, Carol? Quanto que esses bens, se você vender esses bens todos, quanto é que ele dá? Quanto que você tem de direito, né? Expectativa de salários.
a receber. Esse conjunto de bens mais direitos menos obrigações está batendo? Se ele tiver zero, teu patrimônio líquido é zero. Se ele tiver negativo, seu patrimônio, você não tem patrimônio nenhum. Se ele tiver positivo, você tem algum patrimônio. Qual é o objetivo? O objetivo é que os teus direitos menos as tuas obrigações ainda dê um saldo positivo. Essa é a tua meta de vida. Que o que você recebe hoje, mais o que você tem para receber amanhã, seja suficiente para cobrir o que você deve hoje, menos o que você deve amanhã. Essa é a sua meta de vida. Se direito menos obrigação não produzir um saldo positivo, você não aumenta os seus bens. Vocês entenderam essa sutileza? Se direitos menos obrigações não produzir um saldo positivo, você não aumenta os seus bens. E se você não aumentar os seus bens, você não aumenta o seu patrimônio líquido. Na sua vida e na sua empresa. A conta é simples de fazer. A sua empresa só vai crescer se o que você recebe hoje, mais a sua expectativa de receber amanhã, expectativa real, expectativa realista de receber amanhã, for maior do que o que você tem para pagar hoje, mais o que você tem para pagar amanhã, numa expectativa realista. A sua empresa só vai crescer quando bens menos obrigações der um número positivo. É o único momento que você, como pessoa física, cresce, você, como pessoa jurídica, cresce. Quando os seus direitos menos as suas obrigações for um saldo positivo. Enquanto ele ficar no 0 a 0, você não cresce. Enquanto ele ficar negativo, você decresce. E por mais que você tenha bens que lhe devolvem dinheiro ou não, por mais que você tenha bens que lhe devolvem dinheiro ou não, bens que vão lhe devolver dinheiro ou não, se esse saldo de direitos menos obrigações não for positivo, você vai empobrecer. Bom dia, Ângela. Bom dia, Ana Paula. Se esse saldo não for positivo, você empobrece. Por quê? Porque a gente só conta como patrimônio o que a gente tem. Quando, na verdade, a gente precisa contar como patrimônio o que a gente tem, mas principalmente o que a gente tem a receber, menos o que a gente tem a pagar. A receber hoje e no futuro, a pagar hoje e no futuro. Essa conta tem que bater. Se bens menos obrigações não for um saldo positivo, o seu patrimônio não cresce. Entender isso é fundamental. Se direitos menos obrigações não for um saldo positivo, os teus bens não aumentam. Se os teus bens não aumentam, o teu patrimônio não aumenta. A galera considera bens mais direitos. Eu lembro que uma vez, acho que foi a Kênia, num congresso, ela estava falando. Eu tinha 150 mil, 300 mil, sei lá quantos mil, ela tinha em patrimônio. Né? Conceito lá do direito, em bens. Mas eu não tinha um tostão. Por que é isso? Você pode ter o paquiderme que você quiser. Você consegue transformar ele em dinheiro rapidamente? Não. Bem é o tipo de coisa que você não consegue transformar em dinheiro rapidamente.
Ou, se consegue, não consegue transformar em dinheiro rapidamente no valor que você deseja. Por exemplo, eu troquei de carro esse ano. E eu precisava, né, do dinheiro rapidamente. Vendi o carro abaixo do valor que eu queria, porque eu precisava fechar um negócio. Eu já estava preparada, aí entra o que o Sai fala, né? Esse carro tá te devolvendo dinheiro? Não, esse carro que eu vendi, eu perdi dinheiro nele. No caso, se eu pensasse nominalmente, Carol, eu até ganhei. Eu ganhei 7 mil em cima do valor que eu comprei o carro lá atrás, em 2019. Né? Em cima do valor que eu comprei o carro, eu ainda ganhei 7 mil. Mas em cima do valor de mercado, eu perdi 5. Então, me fez perder dinheiro. Mas é um paquiderme. É um paquiderme. Eu poderia ter feito assim, não, vou botar o carro para vender, sabe lá Deus por quanto tempo, para eu pegar o dinheiro que eu quero. Aí vou, quando eu vender, eu alugo um carro um período, até o meu carro novo chegar. E aí eu poderia fazer isso, poderia. Mas o custo da minha pressa me custou 5 mil. A minha pressa, Carol, me custou 5 mil. Foi o custo da minha pressa. Estava disposta a custar até 8. Esse foi o custo da minha pressa. Então a gente precisa entender essas coisas. E aí, quando a gente entende que o que a gente tem para receber hoje, mais o que a gente tem para receber amanhã, menos o que a gente deve hoje, mais o que a gente deve amanhã, é o que vai aumentar o nosso patrimônio, isso muda radicalmente o conceito que a gente tem sobre orçamento. Isso muda radicalmente o nosso conceito de orçamento e patrimônio. Porque é a prática do orçamento que tem o poder de fazer o meu patrimônio crescer, aumentar ou diminuir. Porque a nossa meta precisa ser aumentar os nossos ativos. A nossa meta precisa ser aumentar o nosso patrimônio líquido, aumentar os nossos bens, aumentar o nosso paquiderme. Beijo, né? A nossa meta precisa... Eu já tô acabando também, esse é o último slide. Gilmara, pode ficar tranquilo. A nossa meta é aumentar o nosso patrimônio líquido e é o orçamento doméstico ou empresarial que vai te levar para esse caminho. Note, você precisa fazer investimentos como pessoa física, como pessoa jurídica. Acostume-se com essa ideia. A sua empresa precisa de investimentos, não só a sua pessoa física. A sua pessoa jurídica precisa de investimentos. Acostume-se com esta ideia da pessoa jurídica também fazendo investimentos. Você vai investir no mercado financeiro, você vai investir em outros ramos de negócio, você pode investir em outros ramos, mas acostume-se com a ideia de investimentos, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E dependendo, para pessoa jurídica é até mais interessante do que para pessoa física, né? Por conta de outros benefícios fiscais, né? Que a gente lá no nosso treinamento sobre gestão financeira a gente vai aprender, né? Então tem alguns benefícios fiscais aí que você pode ter como pessoa jurídica. E às vezes é mais interessante você ter um patrimônio como pessoa jurídica. Mas o fato é que sem olhar para a orçamentação, sem olhar para o orçamento empresarial ou doméstico, o teu patrimônio não cresce. Um patrimônio organizado, ele é
fundamental para poder, né, tratar, organizar, validar, mapear a tua riqueza. Então, para isso, você precisa de orçamento. Para isso, você precisa gerar o teu colchão que vai fazer o teu patrimônio aumentar. É o teu colchão que faz a tua empresa crescer, você ter uma filial, você expandir, você ter condições de ter mais empregados. É o orçamento empresarial que vai fazer isso. Às vezes eu até tremo quando eu vejo uma pessoa falando, não, porque eu vou investir agora no novo negócio. Eu já fico assim, sério? Isso está dentro do orçamento? Não, eu não posso errar. É a minha meta. É o que eu vou fazer, né? Eu não posso perder essa chance. E eu fico assim, amor, isso está dentro do teu orçamento doméstico? Quais são as opções que você tem no teu orçamento doméstico para poder fazer essa jogada? Quais são as opções que você tem no teu orçamento empresarial para fazer essa jogada? Note, a gente joga para poder aumentar patrimônio líquido. A gente faz essa jogada toda, onde o que eu tenho a receber hoje mais amanhã, menos o que eu tenho a pagar hoje mais amanhã, gere saldo positivo, e esse saldo positivo aumenta o meu paquidérmio, aumenta os meus bens. Seja por meio de bens imóveis, como imóveis, literalmente o tio dos terrenos, seja por meio de bens móveis, dinheiro investido no Brasil, nos Estados Unidos, onde você quiser investir, seja por participações em outras empresas, participações significativas em outras empresas. Então, note, o orçamento, ele é fundamental para aumentar o patrimônio. Para de fazer as coisas de forma imprudente. Não, futuro Deus dará. Eu creio que Ele dá. Eu creio que Ele dá. Mas não seja imprudente. Mas Ele também nos recomenda que sejamos prudentes como a serpente. Então, não delira. Orçamento. Veja lá a tua expectativa de ingresso, a tua expectativa de desembolso. Tá dando saldo positivo? Não está dando? Faça dar. Não está dando? Faça dar. Aí você tem lá, o que eu tava falando? Eu quero fazer tal coisa. Cabe no orçamento? Tá justo. Quando eu ouço essa palavra, cabe no orçamento, tá justo, eu chego a me dar uma taquicardia. Querido, não pode ficar justo, tem que ficar folgado. Sabe por quê? Porque pode acontecer uma intempérie, pode acontecer um problema, pode acontecer alguma coisa. Então ele não pode ficar justo, ele tem que ficar folgado. Para justamente se acontecer algum problema, você ter um colchão que amorteça a queda. Orçamento justo não te gera colchão para amortecimento da queda. O orçamento tem que ser sempre folgado. Por quê? Porque o seu objetivo é aumentar seus ativos. O seu objetivo é aumentar os seus bens. O seu objetivo é gerar mais dinheiro. Por isso, você precisa de um orçamento que não seja justo. Que os teus direitos menos obrigações gerem ganho. Gerem um colchãozinho para poder produzir aumento dos teus bens.
Você precisa investir em paquiderme? Investir só em terreno, em imóveis? Não. Em gado? Sei lá, se você é bom nisso. Não, você pode investir em outras coisas. Investir no mercado financeiro, investir em participações em outras empresas, investir em recursos que sejam mais líquidos financeiramente. Tranquilo? Amanhã o nosso tema é... Cadê? Quais são os seus ativos? Amanhã nós vamos falar de bens. Nós vamos gastar aí 1 hora falando dos seus ativos. Por quê? Porque se você não crescer, se os seus ativos não crescerem mais que os seus passivos, eles precisam crescer muito. Se os seus ativos não crescerem mais que os seus passivos, você não enriquece. E o seu objetivo é enriquecer. Não se esqueça disso. O seu objetivo não é ostentar, mas o seu objetivo é enriquecer. Tendo mais recursos, você pode ajudar mais pessoas, você pode estar com mais disponibilidade para dar mais tranquilidade à sua família. Tendo mais recursos, você pode ajudar mais pessoas. Tendo mais recursos, você pode desenvolver e realizar mais facilmente os seus sonhos. Então, o seu foco é expandir os seus ativos. Mas, aí, Carol, né, fez uma citação, explicou lá o conceito do Robert Kiyosaki. Mas, aí, o objetivo de expandir ativos não é às custas de um passivo exigível. É às custas de um patrimônio líquido. É às custas do eu estou ganhando mais do que eu estou perdendo. Porque expandir ativo às custas de passivo é endividamento. Expandir ativo às custas de um patrimônio líquido é crescimento. Então amanhã a gente vai falar aí sobre ativos. Vamos gastar 1 hora falando sobre ativos. Chame um amigo, uma amiga, né? A gente ao todo aqui hoje, estamos terminando a live aí com 9 pessoas. Passaram aqui, pelo nosso acompanhamento aqui, cerca de 50 pessoas nessa live. São conhecimentos que têm o poder de mudar a sua vida. Então não venha para a live sozinho, não venha para a live sozinha. Traga um amigo, traga uma amiga. A live é 1 horinha de duração, ela não fica gravada. É para você realmente acompanhar do início ao fim. Anotar, é aula mesmo. Você pega o caderno, anota as coisas, né? Se você realmente quer crescer como pessoa, se você quer realmente ver o seu negócio crescer, esses conhecimentos são conhecimentos que vão te ajudar muito nesse processo. Grande beijo, eu espero você amanhã aqui comigo. Vamos só tirar aqui. Se você quiser compartilhar, né? Se você quiser compartilhar, ó, tirou o print? Então é isso. Grande beijo, vejo você amanhã aqui comigo no Falando de Contabilidade.